Apocalipse capítulo 3 da palavra do nosso Deus. Vamos estar na Bíblia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tens os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, que se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai celestial, graças te damos, Senhor, pelo teu amor e pela tua infinita misericórdia. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentados, meus amados. Meus queridos irmãos, louvado seja o nome de Jesus, quem nos deixou essa palavra maravilhosa. Por que eu digo essa palavra maravilhosa? Por que eu falo isso? Queridos, na época em que foi escrita essa carta, em que Deus, o Senhor Jesus Cristo, ordenou que o João escrevesse essas cartas, na época não tinha hoje a Bíblia como nós temos hoje. Não tinha o que você, o que eu tenho hoje. Esse é o primeiro passo. Agora é importante observar que aquela igreja que estava ali, aquela comunidade cristã que estava em Sardes, havia alguns problemas ali. Agora, eu acredito, irmãos, que talvez o pastor daquela igreja estivesse achando que estava tudo certo. Talvez ele achasse que estava tudo de acordo. Talvez ele achasse que não havia nenhum problema. Talvez. Mas ele não tinha a Bíblia, mas era o pastor. Ele havia recebido a mensagem. Porquanto tem
as ovelhas do Senhor. E essa carta, ela foi enviada diretamente para o responsável pela igreja. Essa carta foi enviada para o responsável pela congregação. Essa carta foi enviada para o responsável pelo rebanho que pertencia a Deus. E aí, quando fala assim, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, ou ao pastor da igreja que está em Sardes, ao ministro da igreja que está em Sardes. Não foi uma carta enviada diretamente para o rebanho, foi para o ministro, para o responsável. Mas por que Deus manda fazer essa carta, manda enviar para ele? Na sequência diz assim: isto diz o que tens dos 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, segundo passo, Jesus o que se apresenta. Quem está falando sou eu. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, sou eu. Não é ninguém, não é colega, não é amigo, não é isso. Não é pastor, não é apóstolo, não é bispo. Sou eu que estou falando. Ou seja, não é João que escreveu a carta, sou eu que estou falando. Eu acredito, meus queridos, que aquele momento, aquele pastor, na cabeça dele estava tudo correndo às 1000 maravilhas. Na cabeça dele, ninguém mais sabia do que estava acontecendo. Havia um grande problema na igreja. Talvez ele não soubesse, a gravidade do problema, ou talvez soubesse do problema e na cabeça dele talvez pensando: isso não tem problema não, isso não é nada não. Talvez pensando, mas havia uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo, que estava vendo tudo. Os irmãos aqui não me conhecem lá onde eu moro, mas Deus sabe como eu sou e como eu estou agindo. Os irmãos não estavam lá na Serra da Cruz, que eu estive ontem, mas Deus estava lá. Aleluia. Deus me viu lá. Glória a Deus. Deus me acompanhou na ida, que foi difícil, e na volta. Eu estava em casa, Deus estava me olhando. Quando eu vim para cá, Deus estava me olhando. Quando eu abro a boca, Deus sabe o que eu estou falando. Vocês podem até não saber, mas antes eu abrir a minha boca, Ele já sabe, porque Ele conhece o meu pensamento, Ele conhece o meu coração, Ele conhece todo o meu ser, toda a minha imaginação Ele conhece. Então não adianta eu
tentar correr de Deus. Não adianta. E ele continua dizendo: conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto, ou mais estás morto. Talvez aquele pastor até pregasse bem, talvez aquele pastor até orasse bem, talvez aquele pastor até cantasse bem, talvez aquele pastor até ensinasse bem, talvez aquele pastor que tivesse uma boa dicção, uma voz bonita, talvez se vestisse de forma que chamasse a atenção de outras pessoas, mas nada disso significava alguma coisa para Jesus Cristo. Porque o importante, na verdade, como diz a Bíblia, conheça as tuas obras. Ou seja, você não está obrando bem. Você não está obrando bem. Eu conheço. E as suas obras, elas são tão ruins que você pensa que está vivo, mas você está morto. Deus. Você está andando como um cadáver. Você está apenas andando. Por que ele fala isso? Porque você conhece a minha palavra e não pratica a minha palavra. Você canta hinos bonitos, mas não me louva. Você ensina as pessoas, mas não ensina a si mesmo. Ou seja, no fundo, você é uma fraude. Imagine, meus irmãos, Deus olhar para declamar sobre o comandaraçado. Aleluia. Deus olhar para mim e ver como uma fraude. Ele olhar para mim aqui agora me exaltar, com a tua palavra aberta. Mas ele sabe, se essa palavra que eu abro e falo, se ela realmente está na minha vida. Ele sabe se essa palavra que eu prego, se eu estou pregando para mim também. Ele sabe. Como se ele quiser dizer: você pode enganar os outros, mas a mim não me engana. Sabe, Orlete? Você pode enganar a igreja, você pode enganar seus vizinhos, mas eu te conheço. Aleluia. Mas a mim você me engana. Meus amados, a finalidade dessa carta para a igreja do estado de Sardes era chamar a atenção daquele líder que não estava de acordo com a vontade de Deus. Havia um rebanho sob a responsabilidade dele. Consequentemente também, além do rebanho, havia uma comunidade que muitas vezes nós pensamos que a nossa responsabilidade está somente aqui, mas a nossa responsabilidade está com o nosso vizinho que precisa ver em nós bons testemunhos. A nossa responsabilidade está em nosso trabalho, que o nosso colega de trabalho
orgulho, que confia, que desce uma admiração, de que quando alguém se levantar e falar alguma coisa, vai dizer: meu marido não, aquele eu conheço. E aquele filho, quando alguém se levantar e falar: epa, meu pai não, meu pai eu conheço, meu pai, e como diz o pessoal do grupo, lave a boca para falar do meu pai. A nossa responsabilidade como servo de Deus não se restringe apenas pelo fato de estarmos dentro da igreja, mas também ao nosso redor. As pessoas que nos veem, as pessoas que nos acompanham. Isso é tão sério, que quando isso não acontece segundo a vontade de Deus, nós estamos blasfemando contra Deus e contra a sua palavra, como em Romanos capítulo 2, versículo 22 a 24, contra a palavra. E ele vai dizendo, chama a atenção e diz: olha, ser vigilante. O que é ser vigilante aqui? Seja prudente, seja atento, seja vigilante e confirma os restantes que estás para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Sempre confirma. Sabe por quê? Porque naquela igreja ainda havia pessoas que eram crentes de fato. Naquela igreja ainda havia crentes fiéis. Glória a Deus. Naquela igreja ainda havia servo temente a Deus. Ainda havia, mas por conseguinte, havia uns que já estavam mortos, e essa mortalidade poderia atingir os outros que estavam vivos, e também a atitude daquele pastor poderia destruir os que estavam vivos. Aquele comportamento, como diz a palavra de Deus, não estava agradando o Senhor. E aquela atitude, comportamento dele, estava desagradando a Deus e desviando as pessoas. Porque na igreja sempre tem aquele cristão que é um pouquinho mais forte e tem aquele um pouquinho mais fraco. Aquele que é mais forte, ele ainda vai segurando ali, mas uma hora ele vai cair. Aquele que é mais fraquinho não aguenta muito tranco, não aguenta muita coisa, não. E a tendência natural é cair, é se desviar. Por quê? Porque não via no pastor bom testemunho, bom comportamento, não via isso. E o Senhor chama a atenção dele: fique ligado, fica atento, seja vigilante, seja atento e confirme o restante, ou seja, segura o restante que estão para morrer. Tem pessoas já morrendo. Agora, impressionante é que a gente pensa o quê? Não tem problema
segura a responsabilidade ao pastor. Sabe o que é isso, irmão? Às vezes acontece alguma coisa da igreja e o pastor vai deixando como se nada tivesse acontecendo. Vai acontecendo, é uma coisinha aqui, é outra ali, é outra não sei aonde, e vai só o quê? Fermentando. Vai só fermentando. E depois, a gente não sabe por que Deus não opera. Eu acredito até que quando Jesus mandou aquela carta, o Espírito Santo não operava mais nela lá, não. Como é que o Espírito Santo vai operar aonde as coisas estão erradas? É o pastor não toma providência. Meu Deus, aleluia. Talvez aquele pastor estivesse pensando, né? Se eu tomar providência, alguém vai embora. Só que ele não entendia que se alguém fosse embora é porque não era cristão de fato, não servia a Deus com verdade e verdade. E aquilo ali era tão terrível que ele, coisa aconteceu ali, a Bíblia não diz o que é, não fala o que é, mas diz que acontecia isso. Meu filho, mas passando a mensagem, não pode ficar brincando, tá ligado? Amém ou não amém? Amém. É isso que eu falo para os irmãos. Não dá para você ficar pregando quando a pessoa está brincando, porque Jesus está vendo e vai puxar de orelha. Lá cheia de calamaçuda. É esse tipo de coisa aqui. É isso aqui. É exatamente isso. Porque se acontece isso, o outro diz, assim pode fazer, eu faço também. Ah, mas está cochichando, o outro está batendo, mas vou bater também. Aí vira uma baderna. Aí Jesus chega e bota no leite, despia, como diz o irmão. Eu não tenho mais idade para ir para leito, não. Não tenho mais. E aí você vê na palavra de Deus que é exatamente essa situação aqui. Toma cuidado. Não tenham achado as suas obras perfeitas diante de Deus, ou seja, a obra estava sendo feita de qualquer maneira e não agradava a Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Lembra aquela carta, lembra do que tens recebido, guarda isso com você, guarda, lembra do que tem, lembra-te do que tem no quê? Recebido a carta, e ouvido a mensagem, e guarda-o, guarda-o, não faça ouvido de mercador, mas aquele que ouve e guarda, processa, deixa o coração, é trabalhado, é se transforma, porque se isso não acontecer, vai ficar ruim. Ele continua dizendo, arrepende-te. Eu acredito que essa palavra arrepende-te, ele ouviu quando se converteu, arrependeu. Agora tem que se arrepender de novo pelas más obras. De novo. Porque é sempre assim, meus amados. É sempre assim. A gente acha que Jesus não está vendo nada. Mas é lógico.
Ele conhece o comportamento de cada um de nós que está aqui. Ele conhece o meu, o teu, o nosso comportamento. Não dá para se iludir, não dá para se enganar. Tem muita gente se enganando. As coisas acontecem na igreja e aí o pastor fica passando a mão. Esse é assim mesmo. Vou orar, Deus vai dar vitória. Vou orar para Deus tocar. Olha, Deus não toca o coração de Deus, mas vai por ele mesmo. Porque se a pessoa conhece a palavra, se a pessoa é cristã, participa da Santa Ceia, Deus vai tocar no coração? Tá bom, fica sentado, espera aí. Arrepende, é arrependimento. E diz mais, olha só o que diz, aleluia, arrepende-te. Esse não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Isso aqui não é tocar no coração. Se você não se arrepender, eu vou chegar numa hora e você não vai nem perceber. E você vai ver o que vai te acontecer. Deus é amor, mas Ele é santo. E Ele exige santidade e santificação. Deus é amor, mas Ele é sério. Deus não brinca de ser Deus. Deus é Deus. Ele é o Senhor. É o Rei da glória, é o Todo-Poderoso. A igreja é dele, o povo é dele, a palavra é dele. Ele é quem dá ordem. É Ele quem dá ordem. Glória a Deus. Ele deixa claro, porque se não se arrepender, olha, se não vigiar, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que olha sobre ti, virei. Não tem mais. Esse aqui foi o único aviso. Ou seja, estou avisando agora, não terá outro aviso. Deus santo da minha alma. Não avisarei de novo. Tem pessoas que querem ouvir 10 vezes a mesma coisa de Deus. Não vai ouvir. Porque Deus não brinca de ficar falando toda hora a mesma coisa, não. Deus não brinca assim. Mas também, diz a Bíblia, tens em Sardes algumas outras pessoas que não contaminam as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Havia pessoas naquela igreja que tinha comportamento digno de homem e mulher de Deus. Aleluia. Havia pessoas naquela igreja, naquela congregação, que dava exemplo de cristão, Deus santo. e que Deus admirava. E Deus então diz bem claro: nem todos estão no caminho tortuoso. Tem algumas pessoas aí que são diferentes. Tem algumas pessoas que estão andando no meu caminho, e essas pessoas terão o privilégio, oh aleluia, o privilégio de quê, gente? De quê? Privilégio, por quê? De andar comigo, vestida de branco. Branco aqui significa a justiça dos santos, que foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, ser cristão é coisa séria. Ser cristão não é só botar a Bíblia embaixo do braço. Ser cristão não é só colocar um terno. Ser cristão não é só pregar bonito, não é só ensinar bonito. Ser cristão não é só cantar, não é isso.
ele não estava recebendo o elogio do céu. E é possível que euzinho aqui, não esteja também recebendo elogio do céu. É possível. Porque quem sabe do meu comportamento é o Senhor. Aonde eu passo, Ele sabe. O que eu olho nas coisas, a forma que eu olho nas coisas. Ele sabe quando eu olho, se eu olho com boa intenção ou má intenção. Ele sabe. Ele sabe disso. Ele sabe, na verdade, o meu pensamento. Ele sabe o que eu fico imaginando, o que eu fico cogitando, o que eu fico ensaiando. Não dá para enganar o Deus Todo-Poderoso. Ele sabe o meu deitar, o meu levantar, o meu caminhar. Ele sabe o meu falar. Salmo 139, no verso 1 a 6. Sabe tudo, me conhece tudo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porquanto serão dignas disso. Que privilégio. Se tem uma coisa, irmãos, que minha oração eu falo com Deus, é o seguinte: uma oração com o Senhor, eu não posso, eu não devo e nem quero perder a minha salvação. O tempo todo. Mas não posso, não quero e nem devo perder a minha salvação. Eu não posso ficar iludido, porque eu prego aqui, eu prego ali, eu prego por lá, porque se não tiver uma vida santa diante de Deus, pessoas se convertem, pessoas são salvas, pessoas são curadas, mas eu não sou salvo, eu não sou curado, estou sendo doente espiritualmente. Que adianta isso? Como Paulo falou para Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina, para que a pessoa veja em você mudança e se convertam também. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma estarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos dos seus anjos. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, me diz: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso aqui. Vinde bendito de meu Pai, vinde e receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É a coisa mais linda que eu e você, nós igreja, vamos ouvir naquele dia, quando aquele portal lindo se abrir e a gente ia entrando, e uma festa no céu, os anjos batendo palmas, os anjos sorrindo, a uma festa, como nós estivemos chegando, oh aleluia, entrando, caminhando, no meio de toda aquela maravilha, e ser abraçado pelo Senhor Jesus Cristo, e ser visto pelas milhares de anjos. Aleluia, glória. Esse deve ser o nosso sonho que não está distante. Não está distante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o que o pastor diz, não. Não é o que o pastor Orlete diz, não. O que o Espírito diz à igreja.
que eu digo, é o que Ele diz. É o que Ele diz. Todos nós precisamos a cada dia ter uma mudança de comportamento. Todos nós precisamos a cada dia rever os nossos conceitos. Todos nós precisamos parar e analisar e perguntar: Deus, como eu estou diante de Ti? Eu estou Te agradando? Que Deus continue nos abençoar demais. Todo pastor é responsável pelo rebanho que Deus bota na mão dele. Ele não pode ter medo. Não pode ter medo. Se algo está errado, precisa ser corrigido. Se alguém está doente, precisa ser tratado. É assim que funciona a igreja de Deus. Ficar de pé em nome de Jesus. Oh, glória! Jesus é bom.